Primeiramente, apesar de ter feito várias leituras durante a vida e até ter esses estúpidos títulos acadêmicos, sinto-me feliz por ter te conhecido antes de completar 30 anos. Ou seja, ainda tenho tempo para me limpar. O ponto arquimédico que percebi em suas aulas iniciais é a questão do eu esvaziado de Descartes, também de Kant. Eu não sei se esse é o ponto arquimédico, mas isso é uma coisa extremamente importante, nós temos que nos livrar disso aí. Vi que o sentido da noção de eu pessoal dessa gente é tomado por logicismo sem concretude e vazio de experiência, mas batata. Né? O famoso eu, quer dizer, quando você pega o Fichte, por exemplo, Fichte colocava o eu no topo de tudo, mas é o eu filosófico abstrato. Digo, não tem ninguém aí, você bate lá no eu, ninguém responde. Entendeu? Assim, então, os autores não discutem acerca da esfera da tensão do sujeito diante da sua própria aniquilação como ser viver, que convive com a magnífica noção da onipresença do ser no sentido metafísico e amoroso de Deus. Viktor Frankl, nesse trecho que cito abaixo, parece chegar a esta questão do eu. A leitura do trecho é uma experiência que me parece seguir o que o senhor comentou sobre vivenciar o texto, colocando-se no lugar do autor. Daí vem o texto, hein? A apatia como principal sintoma da segunda fase, eu não sei da segunda fase do que ele está falando, é um mecanismo necessário de autoproteção da psique. Reduz-se a percepção da realidade, mas é batata. Né? Quer dizer, você elimina a atenção entrando num estado de apatia e desinteresse. Foi o que se fez no mundo moderno a partir do século XVIII, com todo este universo do ocultismo, da magia, etc, etc. Quer dizer, já estavam tão loucos que corta com tudo isso. Né? É um mecanismo de autodefesa da psique. É? Toda a atenção, e portanto também os sentimentos, se concentram em torno de um único objetivo, pura e simplesmente salvar a vida. Assim se podia ouvir repetidamente os companheiros dizerem, quando voltavam do local de trabalho no campo à noitinha, uma exclamação bem típica: então passou mais um dia. Bom, em grande parte, toda a civilização moderna é reduzida à busca da sobrevivência. Quer dizer, você tampa tudo aquilo que poderia te causar, vamos dizer, espanto, né? Terror, deslumbramento, e não existe mais nada disso, existe só a rotina do trabalho, lazer, quer dizer, e o pior é que o sujeito acredita que isso é o mundo real. Eu uma vez observei, assim, o sujeito que vive nesta rotina, né? Ele vai lá no escritório, marca o ponto, faz o servicinho dele, né? Mexe naquelas fichinhas, aquela coisa e tal, daí de vez em quando ele tira umas férias, ele vai para o mar, para a montanha e tal, né? E ele acredita que ele entrou num mundo de sonho, que depois quando ele volta para o trabalho, ele volta para a realidade. Eu digo, peraí, mas o mar e a montanha já estavam aí milênios antes de você chegar. E essa porcaria toda que ocupa o seu dia a dia é uma coisa que foi inventada ontem. Quer dizer, onde está a realidade, onde está o sonho? Né? Quer dizer, o que é a realidade você chama de sonho, e o que é um pesadelo você chama de realidade. É extrema alienação. Né? A pergunta é, como é possível que esses inúmeros professores que tanto criticam essa postura adotada no nosso curso de filosofia... não sabia que tem gente criticando a postura nossa. Né? Pelo menos para mim eles não falam nada, não são bestas de conversar comigo. Ao ler um trecho como esse acima, eu defortar com um trecho vazio de Descartes ou Kant, por exemplo, ainda assim continua a defender sua causa impossível. Claro, é um mecanismo de autodefesa da psique. Eles têm que defender esta concepção que eles chamam de racional, científica, etc., que não tem nada de racional e científico, que é apenas uma espécie de um provincianismo temporal extremo, né? Provincianismo civilizacional, e viver dentro daquilo onde eles acreditam que tem algum poder em cima daquele negócio. É pura, o Viktor Frankl tem razão, é uma apatia, um desinteresse pelo conhecimento, tá certo? Que é uma medida de proteção da psique contra o que lhe parece assombroso, né? É aquela famosa reação do Freud perante o Jung, né? O Jung começou a falar aquele negócio de arquétipo, daí o Freud ficou aterrorizado, falou, não, mas isso aí você vai entrar no irracional, tá falando. E daí? O racional não existe, né? E depois, o objeto em si não pode ser irracional, meu Deus do céu. O que é racional não é o estudo que você está fazendo. Cristiano Xavier. Por experiência discutir com algumas das pessoas que foram abduzidas por ideologias alienantes e revolucionárias, elas não parecem mais ser sensíveis a fatos e argumentos. De fato, não são. Isso, quer dizer, Aristóteles está dizendo, não adianta você argumentar com quem não conhece, não percebe ou não aceita, quer dizer, as regras da prova. Quer dizer, a possibilidade da argumentação racional
ela se baseia em algumas condições anteriores. A própria teoria dos 4 discursos mostra isso. Quer dizer, antes de haver argumentação racional, existe uma seleção imaginativa, quer dizer, um universo de fatos, percepções e imaginações que constitui o quadro dentro do qual você está falando. E dentro disso, você fez algumas escolhas, você tem algumas preferências. Então você tem a dimensão poética e retórica antes de você entrar na dimensão dialética. Então, se você está discutindo com uma pessoa, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que pegar algo do horizonte de consciência do mundo dela. Né? Por exemplo, aí entra o caso das 12 camadas da personalidade. Se o sujeito tem uma camada de personalidade muito primitiva, então não adianta você querer argumentar numa superior, ele simplesmente não vai entender. O que você pode fazer é forçá-lo a uma passagem de camada para outra. E nisso aí, vamos dizer, a gente tem que lembrar o negócio do Nietzsche, a humilhação é a mãe do aprendizado. Às vezes não tem outra maneira de você forçar o sujeito a dar um salto, senão você humilhá-lo. E fazer ele ir para casa e dizer, não, eu sou um ignorante, eu não sei coisa nenhuma, eu estou só aqui pagando mico. Né? E isso, talvez, pode fazer ele desistir de estudar para sempre, então ele vai ser um palpiteiro a menos, ótimo. Né? E pode ajudá-lo a dar um salto. Né? Mas, na maior parte dos casos, a atuação que você vai ter sobre a mente do seu interlocutor é psicológica e não lógica. Para você poder ter uma interação lógica, é preciso que a parte psicológica esteja acertada já. É pessoas mais ou menos com um nível similar de maturidade, tá certo? De boa vontade, de honestidade, tem uma série de condições psicológicas que tem que ser atendida antes. Senão, não adianta absolutamente. Né? Então, às vezes, o desconhecimento do assunto é tanto, que o sujeito não pode ser honesto nem que ele queira. Então, ele é forçado a ser desonesto pela sua própria ignorância. Então, é por isso que, assim, essa arte de discutir, a história que é da discussão nasce a luz, não, da discussão nasce a confusão. Para nascer a luz, é preciso que já haja uma série de pré-condições bem estabelecidas. Quer dizer, por exemplo, se você estuda o que era a disputácio na Idade Média, era disputa de argumentos entre duas pessoas do mesmo nível de conhecimento, igualmente empenhadas na busca da verdade, e ainda policiadas por um professor, que não vai deixar o sujeito cometer um erro lógico muito grave, nem vai deixar trapacear. Aí sim funciona. Né? Isso seria, vamos dizer, o ideal da discussão científica. Né? Mas entre o ideal da discussão científica, ou seja, a discussão científica tomada como modelo lógico, e a discussão científica como se processa na realidade da sociedade humana, bom, a diferença é abissal. Né? Quer dizer, eu não conheço setor onde haja mais trapaça do que nas ciências. Né? Então, eu acho que os cientistas não chegam a ser tão honestos quanto os políticos.